em 2015, há 7 anos, vai para 8, Minha foi quase o seu caso. O que é que lhe aconteceu? Eu, basicamente, num dia, não me senti bem. Foi tempo de me deitar no chão, comecei a sentir muito calor e começar a ter uma grande hemorragia. E a partir Sem daí... como nem porquê. É assim, nada acontece por acaso, não é? Hoje, na Mas altura... nunca tinha tido anteriormente uma hemorragia? Não. Quando olho para trás e depois de tudo o que passou, eu estudei, aprofundei, inclusive hoje ajudo pessoas para se superarem também, porque temos o pedido de autocura, e relacionei isso já tem a à ver com a parte... holística, não é? Tem. E Já lá relacionei isso à parte das emoções. Isto para dizer o quê? Descobri, inclusive mais tarde fiz um curso de uma amiga minha, que é o porquê das doenças. Muitas vezes tem a ver com o desequilíbrio das emoções. Tem sempre. Mesmo que não pareça, tem sempre. É perigoso dizer sempre, mas está bem. Até uma picada de garganta é uma emoção a falar. Temos de passar a conhecer o nosso corpo. E eu, na altura, já tinha lido algumas coisas, mas não resolvi aprofundar depois. E, efetivamente, estava numa fase menos boa da minha vida que deixei emocionalmente e deixei acumular. Eu hoje vejo assim, na altura não fiz essa leitura. Sim, as nossas defesas vão todas abaixo, não é? Tinha engordado bastante, inclusivamente. Estava completamente fora de mim. Não era eu, efetivamente. E tinha engordado na consequência do desequilíbrio emocional? Pode acontecer. Fez parte, tanto que eu tinha engordado, eu tenho 3 filhas e nem grávidas das minhas filhas tinha passado por esse peso. Cheguei aos 107 quilos. O meu peso normal era 58, 60, 62. Verdade. Quem olha para si, não, ninguém diria. Obrigada. Elegante que está. Obrigada. Portanto, tem uma hemorragia grave, não é? E nunca tinha tido. Estávamos, portanto, perante um quadro... No dia anterior já não me tinha sentido bem, já me tinha dirigido ao hospital, Sim. já tinha sentido bem. Depois vim, comecei a fazer vida normal, tanto que isso foi no trabalho, no local de trabalho. Em que é que trabalhava? Eu trabalhava na área do imobiliário. Muito bem. E o que é que fez? Foi ao hospital? Não. Na altura chamaram a ambulância e eu tive perfeita consciência que já não devia ter muito mais sangue para perder. Já a hemorragia era mesmo tipo torneira, era mesmo muito grande. E consegui ir, fui levada para a Alfredo da Costa. Sim, para a maternidade Alfredo da Costa. Exatamente. E a partir daí fui super bem atendida. Fizeram-lhe quê? Transfusões de sangue? Eu quando pedi para ir para a Alfredo da Costa, pensei que devia ser muito mais rápido ali, exatamente porque eu tive lá as minhas filhas. E achei que tinha que levar transfusões, inevitavelmente. E comecei a levar logo desde que cheguei, passado pouquinho de tempo. E certamente a fazer exames para se perceber qual a causa das hemorragias. Não conseguiam descobrir nada, era aparente motivo para isso. Só quase ao final da tarde eu estava a levar transfusões, mas continuava a perder. Basicamente levava, perdia. As hemorragias continuavam? Continuaram. Entretanto, ao final da tarde descobriram algo que a médica disse, estavam à espera de uma máquina mais XPTO para tentar perceber melhor no útero, porque não descobriam nada que justificasse. E a médica disse assim, olha, tem aqui um pequenino pólipo do pior que uma mulher podia ter no útero, é o melhor. Mas, ao mesmo tempo, isto tem algo que eu nunca vi. É como se fosse um bichinho ou um saltitante ou brincalhão que o seu passatempo é deitar bolas de sangue a um ritmo alucinante e deitar para fora. E nisso, lembro-me, foi muito rápida a decisão para ir para o bloco operatório. Depois tiraram o pólipo e... Deixaram-lhe o útero? Deixaram, exatamente, tudo ok. Passado 24 horas, durante 24 horas não tive mais hemorragias. E passado essas 24 horas, mais ou menos, foi. Sim. No outro, quando eu senti e estava a começar a ter novamente hemorragia, é que entrei novamente em risco, porque estava já muito fraca, muito frágil. Então voltou a ter hemorragias depois dessa primeira intervenção cirúrgica, sim. Exatamente. Que não era suposto, porque tinha tudo bem. Já tinham resolvido, tinham tirado o pólipo. Exatamente. Não sabiam explicar, a realidade é que já tinham tirado, mas que estava muito fraca, via o sangue que tinha... Eu já a levar transfusões, estava naquele momento com 5 de hemoglobina, que é muito baixo. 5. O mesmo valor ali do Fernando. Qual foi a opção deles? Foi a operar de novo? Foi uma decisão complicada. Eu ouvi eles discutir imenso lá no fundo, porque com várias equipas, porque era arriscado operar e não operar. E depois colocar uma hipótese, a operação podia ser eventualmente de tirar o útero.
e foi a solução. E foi a solução, mas entre uma operação e a outra, quanto tempo é que passou? Foi uma média de 24 horas. Em 24 horas, 2 intervenções cirúrgicas. 2 anestesias. Anestesias gerais. E muitas transfusões. Em menos cerca de uma semana, 11 transfusões. Quando é que tem a experiência de quase morte? É entre as duas? É durante a operação? Foi no segundo... Na segunda vez que eu ia para o bloco operatório, quando comecei a perder, passadas 24 horas. Aí senti que estava... Achei mesmo que era a minha hora. Estava na hora de partir. Porque comecei a sentir... Mas não senti medo. Foi a primeira vez que eu perdi o medo. Foi aí. O medo da morte? O medo de não, o medo de tudo. assustado, tudo à volta. Sim, estar a quando entramos no hospital, estamos sempre num estado de Às vezes temos assim um ansiedade, bocadinho. E ninguém quer entrar no hospital. Comecei a sentir, entrar num estágio de paz muito elevado, mesmo, que eu nunca tinha sentido aqui. Comecei-me a sentir muito, muito leve, Quando se fala, muito estas amor. experiências são sempre muito curiosas. E isso foi ainda até a chegada do bloco. Cada vez que ia pelo caminho, recordo-me, desculpe, Manel, a sentir cada vez mais leve. Mas consciente. Aí, ou melhor, eu estive muito consciente, né? Quase em paralelo com as duas situações, sim, mas consciente. Estava acordada ainda. E essa experiência de quase morte ainda se prolonga por muito tempo? Eu não tenho percepção do tempo, porque isso é outra coisa que eu percebo. A quantidade assim, de amor e mensagens e tudo o que se passou, não existe tempo, não existe voz, porque a comunicação é feita através do silêncio. É a mesma coisa ter aqui um chinês, um inglês, um francês, um italiano e o Manel só falar português, mas consegue entendê-los todos em silêncio. E das coisas que ficaram aí, isto é sempre muito estranho de falarmos, porque não é fácil passar. Não é fácil passar e ainda é mais difícil entender. E é mais difícil entender. Eu própria nunca tinha lido nada sobre o assunto. Eu já li muito sobre essas experiências, mas conseguiu visualizar alguma coisa? Tem alguma memória? Sim, a memória que eu tenho é que começo a ver a minha história, desde que eu nasci. Memórias da sua vida. Exatamente, até memórias que eu não sabia. De quando era criança, eu consegui me ver em bebê a mim própria. E tanto que eu fui confirmar com a minha mãe. E percebi e achei que estava na hora então de eu ficar onde estava. E agradeci todos os momentos da minha vida cá na Terra. Essa é uma descrição muito comum a pessoas que passam por experiências de quase morte. Não, rebobinarem o filme da vida. É mesmo. De bebê até ao tempo atual, não é? E ali estava preparada para ficar onde eu estava lá. E onde estava era bom? Era muita paz, muito amor mesmo. E era bom. E entretanto eu percebo que estão-me a pedir para voltar. Então também é-me dada a oportunidade. Eu tomava a decisão, foi minha. Os médicos? Não. O divino, a inteligência divina, o universo, Deus, o que quiser. Acreditava em alguma coisa antes? Eu não sigo religiões, sigo o amor. Acredito no amor e acredito num Deus. Cada um pode dar o nome que quiser, mas acredito que há algo acima de nós e que nós somos feitos à semelhança. O amor é capaz de ser a mais forte do que o amor é o melhor que une as pessoas, o que nos eleva, é que nos cura. O amor cura e o amor salva. Porque o que me fez vir até aqui foi através de um texto que eu escrevi nas redes sociais, passar-me um sentimento de gratidão, não é? Aos dadores de sangue e eu explico lá isso. Eles são dadores de uns... Eu não posso ser dadora de sangue, não é? Nunca fui, confesso. Nunca sentiu vontade de ser? Eu não tinha refletido sobre isso, confesso. Eu fazia outros... cada pessoa vai fazendo os seus propósitos com o seu coração. Eu nunca pensei em ser dador. Eu dedicava-me, meu pai foi, eu dedicava-me a ajudar crianças, a fazer trabalhos de voluntariado. Não fui chamada nunca despertada para aí. O que eu me comprometi ainda mais, a partir do momento que acordei e comecei a melhorar, nasceram novos propósitos. E não posso ser dadora de sangue, mas vou ser claramente dadora de amor e de esperança. Quando
recuperou, quando recuperou da sua operação, parece que houve uma médica que lhe disse: isto é milagre, porque poderia não ter sobrevivido. Ela disse mesmo, portanto, eu acordo, foi a parte do recobro onde eu começo a recordar de tudo isto. Passado novas 24 horas vai a doutora para mexer em mim, ver como é que eu estava, etc. O telefone dela toca antes dela começar e ela depois liga, está a ver, ainda estou a chegar assim, já tenho toda a gente do hospital a ligar para mim e querer saber. Eu em 20 anos nunca vi, é o segundo caso, nunca vi nada assim. É tão inexplicável o que lhe aconteceu, como está a ser inexplicável a sua recuperação. E a recuperação foi fácil? Foi rápida? Depois foi isso é outro processo depois, sim. Foi relativamente... Tive os meus momentos de dor ainda e de frustração, porque não foi tão rápido como eu queria, mas aos olhos da medicina foi muito rápido. Porque a Fátima estabeleceu metas. Eu vou já continuar, mas entretanto, a propósito da experiência quase morte, nunca passou por nenhuma experiência do género? Não. O que eu acho é que nós, quando estamos anestesiados... Eu ia perguntar isso. Nós, anestesiados, perdemos um bocadinho a noção das... Perdemos a noção. Não, aliás, perdemos a noção completa. Completa. Mas depois surgem flashes de coisas que nós não sabemos explicar porquê. Portanto, parece que se revive algo que já revivemos no passado. Ou seja, parece que andamos para trás, portanto, e vimos aquilo que já fizemos. É o tal rebobinar do filme. Algo que não se sabe explicar, mas que é real. Que é comum. E acontece-me isto. Eu fui submetido a várias anestesias gerais. Por causa da perna? Por causa da perna. Como disse, tive uma semana praticamente a ir ao bloco operatório todos os dias, fazer exames. Portanto, Fátima... Eu peço desculpa só dizer aqui, eu quando comecei a sentir que ela pá foi antes da anestesia. Eu tinha já tido anestesias gerais antes, nunca tinha tido tal experiência. Portanto, foi a caminho do bloco operatório. Foi, está bem? Portanto, eu começo a sentir mesmo... e recordo-me pedir... Eu já uma vez fui para o bloco operatório e a única coisa que eu senti é a impotência do ser humano perante uma situação destas, que é entregue-me à ciência e aos médicos. Sim, é confiar ao máximo e posso desde já também agradecer a toda a equipa que me acompanhou desde sempre, desde que eu entrei. Eu quando entrei de maca, já tinha alguém a perguntar, é Fátima Carvalho, aí fui levado. Mas deixe-me dizer que é uma sensação muito irritante para quem gosta de controlar tudo da sua vida, que é ali... Não controlo nada. Não. Eu ia irritadíssimo. É uma aprendizagem para nós, não é? É uma grande aprendizagem. Só via o teto do hospital, dos corredores, e dizendo, meu Deus, é a primeira vez que eu não controlo nada da minha vida. Fátima, que estava-me a falar da sua recuperação, da sua obstinação em recuperar rapidamente. Portanto, tinha traçado aqui... Não, o que é que aconteceu ainda na conversa com a doutora? Ela para já disse-me assim, Fátima, tem que agradecer a duas coisas. Os seus santinhos devem ser muito fortes e as suas plaquetas são as melhores no mercado. E começou-se a rir. E um dia há de me explicar de onde é que veio tanta serenidade. Porque tenho a consciência que ninguém sobrevive a isto. Fátima tinha santinhos da devoção ou não? Tenho. Mas já os tinha? Quem? Tenho Nossa Senhora, tenho Jesus... Portanto, tem Jesus e a mãe. Sim, basicamente são assim os mais fortes para mim. E com a influência da minha avó paterna, tenho o bondoso Padre Francisco da Cruz, por causa das histórias que ela me contava. O Padre Cruz são as minhas memórias de infância. E tenho um quadro dele, inclusive, que a minha avó tinha e que passou para mim. E acabo por querer aquele carinho pelas histórias que eu ouvi. Mas encomendou-se a Maria e a Jesus antes de ir para o bloco? Não pensei, confesso que não pensei. Muito bem. Depois, naquele momento, a recuperação. Entreguei-me. A doutora aí, então, como é que começa aquele período da recuperação? Eu, na altura, eu estava com muita vontade a partir dali. Eu sabia que já não ia ter hemorragias, porque foi-me dito que se eu decidi ficar, ia ficar. A partir dali era para recuperar. Tinha-me dito lá em cima. Por isso é que eu estava com aquela confiança. Isto é estranho, mas a doutora ia-me ver. Estou a rir de nervo. Porque... Sabe que eu, perante o inexplicável, fico enervado. Eu também não... Eu, entretanto, pedi... A única coisa que eu tinha muita vontade de estar perto das minhas filhas, não é? E então, 3, não é? 3 meninas.
E então perguntei se já podia ir para casa. E ela desatou-se a rir. Assim, está a brincar comigo? Mas sentia-se com forças para ir para casa? Não, estava fraquíssima. Mas eu estava tão feliz ao mesmo tempo e tão grata que... Grata à vida? Grata à vida. E ali estava completamente inocente. Ingênua, não é inocente, é ingênua. Eu só me visualizava a estar com as minhas filhas e em casa e nem me dia que ainda não tinha força nem para estar em pé, nem quase para falar. E ela começou-se a rir, a achar que eu estava a brincar e disse, isso agora é um período, ainda tenho tempo, pode demorar semanas, 1 mês, 2 meses, vamos ver. E as minhas lágrimas começaram a cair, porque defraudou-me as expectativas. Já assim, mas eu agora se acordei é para estar boa, quero-me despachar. Basicamente era isso. Então, as perguntas... Eu aprendi a fazer perguntas. A forma como fazemos as perguntas são muito poderosas. O trabalho sabe que a forma que é importante. E a pergunta que me surgiu, foi a melhor pergunta que eu podia ter feito, foi o que é que precisa acontecer para eu ter alta para ir para casa? Dar 10 voltas. Não foi literalmente, ela desatou-se a rir novamente. Então, sabe o corredor do hospital? E eu, sim, quando consegui dar 10 voltas de um lado para o outro, eu deixei para casa. Mas ela a rir. E eu percebi que ela disse-me aquilo para despachar. Mas para mim aquilo foi uma ótima notícia. A partir dali, eu disse o objetivo era fazer as 10 voltas. A partir dali eu disse a mim mesma. 10 vezes eu já o corredor, estudava muito, eu já estudava muito o poder da mente, o poder do subconsciente, o consciente. Já tinha esses interesses? Esse já tinha desde os 17 anos. Já estudava, sempre estudei. E inclusive eu dava formação na minha área muito adaptada a essa linguagem e com as crianças também. Os meus resultados até vieram muito daí. E eu disse para mim mesma, Fátima, pronto, tens aqui uma boa oportunidade para praticares 24 horas por dia, tens tempo, não é? Na cama, ali. E a minha meta era, numa semana, tens de estar em pé, ter alta para ir para casa. Eu coloquei. A magia que aconteceu ali, é isso que eu descubro, é isso que eu ensino hoje também outras pessoas a fazerem-se, é que criei uma conexão. Isso é que é super importante, porque fala-se muito hoje em dia do poder da mente. E efetivamente é importante e funciona, aprendemos a alinhar, só que o pensamento positivo por si só foi suficiente, estava tudo resolvido, era fácil resolver tudo, não era? O pensamento positivo resolve problemas sozinho, pensar positivo ajuda, mas se estiver alinhado aqui à vibração. Então aprender... A mente e energia, tudo isso? Emoção? A mente e emoção, a vibração é a nossa emoção, exatamente. E então, a partir daí, e eu vim a descobrir mais tarde ainda, quando saí dali, o quanto eu alinhei, porque o nosso modo delta, o alfa, como eu adormecia várias vezes, acordava, adormecia para levar transfusões, etc., descobri que aquele estado de sonolência me ajudava. Qual era o meu maior desejo aí? Eu precisava ter sonhos. Engraçado falar em sonhos. Hoje em dia, workshops dá voz aos teus sonhos, porque o nosso sonho às vezes pode ser vir beber um copo de água. Pode ser um sonho tão forte que muitas pessoas no planeta não têm um copo de água. O meu sonho ali, além de dar as voltas, aí era um objetivo, as voltas ao hospital, o maior desejo ardente, por incrível que pareça, era estar em pé e conseguir tomar um banho de duche. Eu precisava de sentir a água a bater no meu corpo e em pé. Ainda me lembro desse meu primeiro banho, o sentimento de gratidão. Foi o melhor duche. Sabe o que é, Manel? É aprendemos a viver o momento presente. Sim. E a ansiedade é quando estamos a viver no futuro, ou a preocupação é do futuro, ou é do passado, estamos a viver em frustração com alguma coisa. Nós perdemos esse prazer do presente, do momento. E é super importante resgatar. E vivemos a sofrer por antecipação de coisas que sabemos lá se vão acontecer ou não, não é? Ou vivemos pelo passado. Sim, ou agarrados ao passado. Ao papel. Então quer dizer que isto mudou-lhe a sua vida? Completamente. Deixou a imobiliária? Comecei mais tarde, não logo. Comecei isso eu vou reforçar aqui algo que é super importante. Comecei cada conquista a partir daí. Eu hoje entendo ainda melhor as crianças, quando se sentem felizes facilmente com tudo. Por cada conquista a partir daí eu sentia o meu coração a transbordar de gratidão. Um dos meus sonhos era tomar banho, outro era colocar os pés no relevado fresquinho, depois era brincar com as minhas filhas. Eu visualizava isso e, efetivamente, ao fim de uma semana, eu estava a dar as 10 voltas. É importante visualizar, é importante focarmos-nos. Visualizar, lá está, a partir daqui.
e alinhar isto aqui. Quando digo a partir daqui, é a partir da energia, da nossa emoção e alinhar a nossa mente, fazer esta conexão. Isto não é já só algo espiritual, isto está comprovado cientificamente, inclusive. Aliás, por alguma razão é que muitas doenças são psicossomáticas, não é? É. Ou alguns problemas são psicossomáticos. Portanto, a mudança na sua vida é sobretudo a este nível. Portanto, passou a ser uma terapeuta, aliás, investiu justamente para vir a ser uma terapeuta holística, é? E não pensei logo assim. Que ia ser terapeuta, ou que ia já pessoas. Já tinha 17 anos, não é? Já tinha esse interesse, já estudava, já aprofundava. E o que aconteceu durante o período. Assim como o Fernando andou a colecionar cursos e abençoado. E eu continuei a estudar, resolvi começar a aprofundar mais sobre o que me aconteceu. Os médicos não sabiam explicar, mas eu queria entender melhor que emoções. E eu deixei que ficassem cá para as libertar. Portanto, Emoções do passado? É importante o quê, Manel? Se nós varremos as nossas emoções para baixo do tapete, elas um dia saem cá para fora. Né? É varrer para baixo do tapete, literalmente o pó sai. Pode não ser sob forma só de depressão, pode ser sob uma doença, os cancros, a dificuldade, o perdão é uma escolha, amar é uma escolha e a felicidade é uma escolha. E é preciso saber trabalhar nelas. E é importante para continuarmos a nossa vida para a frente e cada vez mais leves, ressignificar a nossa história, descolar do papel de vitimização e olhar para qual é a oportunidade de crescimento que eu tenho ou que eu tive com aquelas adversidades. Como é que aprendeu tudo isso? Do seu interesse, eu já tinha muito este espírito, que já tinha tido outros desafios significativos também na minha vida e, portanto, tanto que quando eu estava naquela fase antes de ir para o hospital e estava numa fase já muito densa... Mas ali estava com um distúrbio emocional. Estava numa fase Portanto, não densa. tinha as ferramentas necessárias. Hoje dificilmente abala emocionalmente. Manel, deixa-me dizer uma coisa. Ninguém é infalível. Por mais que trabalhemos em nós, continua a ser um ser humano, um espírito aqui através do meu corpo, mas vive uma experiência humana. E às vezes há situações na vida que, há pouco teve aqui uma mãe, né? Há situações na vida que podem tirar o tapete debaixo dos pés de tal maneira que vai ter dificuldade. Está com maior dificuldade, né? Naquela situação em superar. Eu recordo-me, quando eu estava a sentir que estava a ficar sem força, e como já sabia como funcionava a minha mente e como é que isto tudo cá dentro funcionava, eu recordo-me, se eu caísse mais no fundo ainda do que eu estava naquela fase, eu repetia incansavelmente ao meu interior, transforma para o meu cérebro começar a trabalhar nessa linha, transforma cada adversidade numa oportunidade, nem que seja de crescimento. Eu repetia, isto era um mantra quase, transforma cada adversidade numa oportunidade. Isto para quê? Para mas quando é preciso sentir isso, não é preciso sentir. Vale a pena pôr cá frases para fora. Eu sentia, às vezes, depende, às vezes há determinadas alturas que a pessoa pode começar a escrever ou dizer as coisas ainda sem sentir e depois começar a trabalhar então a emoção que é para trazê-la e conectá-la, não é? Para conseguir então alcançar e trabalhar e superar-se. E hoje o que é que faz? Então, eu comecei... Como é que vem a fase de terapeuta? Eu, entretanto, começo a estudar mais e começo a sentir que tinha... Eu descobri o poder da autocura, porque eu passei depois aí a um processo de várias fases. Quando eu digo da autocura, é da autocura na nossa vida, nas várias áreas da nossa vida. Descubro quantas emoções podem influenciar, que somos co-criadores, inclusivamente, das coisas que vivemos, e começo a ter muita vontade de partilhar com as pessoas, despertar e ajudar a levar essa missão de superação aos outros, com consciência que cada um de nós, eu disse autocura, porque eu não vou e curo o Manel. Eu posso dar todas as ferramentas e explicar tudo e ajudá-lo, dar a mão, mas tem que ser o Manel a fazer o seu próprio caminho, não é? Ou o Fernando, ou qualquer pessoa. E eu comecei, pronto, isso nasce aí com essa missão de propósito. Mas que métodos é que são usados na terapia holística? É assim, eu trabalho com a ressignificação, hoje em dia dou formação e dou consultas. O que é que cada um de nós, todos nós temos passados, o que é que se deve fazer aos passados?
Isso é um trabalho, tinha que ter agora aqui uma consulta. E como é que não arrumar assim só porque quer? Exatamente. Não é? Porque querer, hoje em dia, assim, querer é poder, não é verdade. Se querer fosse poder, toda a gente quer tudo, não é? Quer isto, quer aquilo, já está. Mas há milhões de pessoas agarradas aos seus passados. Pois, não avançam, é aprender a estão libertar. agarrados. Mas como é que se liberta do passado? É um processo. Eu fiz psicanálise, portanto eu libertei. É um Eu acho que processo. quando nós sofremos um trauma, Sim. Ó, Fernando, dentro da conversa. deixamos de nos preocupar com o passado, que já não conseguimos mudar, e passamos a fazer uma coisa que é saborear o presente. Okay? Era aquilo que dizia a Fátima, ninguém saboreia o presente. Eu não sei se amanhã estou vivo. Portanto, eu falo neste momento, por exemplo. Eu não deixo de fazer nada dentro daquilo que me é possível e de concretizar hoje. Okay? Porque ontem eu já não consigo mudar. Por exemplo, como é que lida com uma injustiça? Porque no seu caso concreto do acidente de trabalho, parece-me que há aí situações que para si são uma injustiça, nomeadamente... Situações que se arrastam em tribunal. Há como é que se lida com isto? Porque isto parecendo que não... Eu acho que uma pessoa, quando está nesse processo, isso acaba por fazer mal a si próprio, não é? Exatamente. É uma revolta muito grande. Nós começamos a... Mas a revolta mina, a revolta rói. E começamos a não acreditar na justiça. Não é? Porque há sempre uma desculpa para que não se faça, para que... Repara, uma pessoa provoca um acidente, foge e leva 6 meses sem poder conduzir. No entanto, destrói foi a penalização que ele teve. Penalização. Destrói completamente a vida de uma pessoa. Uma empresa despede alguém de uma forma... Foi o seu caso. De uma forma perfeitamente ilícita e pronto, o que vale é que eu em tribunal da relação acabo sempre por ganhar. Mas, tem direito a uma indenização? Irei ter direito a indenizações. Mas que não compensam a perda. Não compensam as dores que eu tenho todos os dias. Exatamente. E tudo aquilo que se modificou em termos de vida. Exatamente. Estávamos a falar... Não, ia dizer que o que estavam a dizer dava quase pano para mangas. Pois. Porque isso, mesmo todas essas situações, faz espelhar algo de nós, faz espelhar novas emoções, a irritação, o remoer, claro. é entrar numa vibração novamente. Então, como superar isto? Como é que eu me posso reinventar a partir daqui e fazer com que aquilo e o comportamento dos outros me deixe de afetar tanto? Isso eu também, por outros motivos, também passei por situações que considerei injustas, acho que se calhar todos nós passamos. Isso é tudo muito relativo. Nós estamos quase a acabar. Fátima, esta conversa depois derivou para isto muito interessante. Hoje estou terapias, era isso que ia dizer. E a Fátima falou aí numa coisa que eu acho tão importante e que é tão difícil de se conseguir, que é o perdão. Que eu acho que é o estado, já é chegar ao estádio superior, digamos assim. Eu vou lhe dizer uma coisa. Perdoa. Não consegui perdoar. E quando tenho... Esquece. Eu acho que pode não esquecer, mas dá outro significado à situação, porque eu escrevo. Tanto que eu lancei um blog que quem quiser acompanhar está lá, que é no www.fatimacarvalho.pt, e esse blog nasceu www.fatimacarvalho.pt, e esse blog nasceu exatamente com textos que eu ia escrevendo no Facebook, e depois as pessoas pediam-me onde é que está aquilo, e eu coloquei tudo há um ano e meio ali no blog, são lá também os meus contatos. E agora íamos fazer outra falar do perdão, do poder. Ao fim e ao cabo é do poder do perdão. É super importante, é das coisas mais importantes. Mas é importante para nós. É importante perdoar o outro, não pelo outro, por nós, porque isso faz-nos mal. Inclusive, aliás, o outro nem tem que saber se perdoamos ou não. Não tem que saber. É um trabalho de perdão por nós próprios. É perdoarmos a nós próprios, às vezes, por nos sentir zangados com aquela pessoa e sem. É trabalhar e ver a quantidade de vezes o nosso diálogo interior, se é um diálogo interior rico ou pobre. E nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, não os controlamos. Víamos, mas é uma das maiores aprendizagens, é aprender, aí sim podemos focar, não a controlar o mundo. Nós mas não controlamos. Tempo, chega à casa e tem uma hora do dia em que faz um balanço do dia, porque eu acho que as pessoas vivem tão a correr, depois chegam a casa, sentam-se, ou vão cozinhar, vão arranjar os filhos, sentam-se, veem televisão, vão se deitar e não têm tempo para pensar no dia. Hoje todos temos 24 horas por dia e temos de tomar decisões. Se eu sei que a partir de hoje, se eu sei o que é que me faz bem,
Eu, por exemplo, uma das coisas que eu descobri que me faz bem na minha fase de recuperação foi aprender a respirar e meditar. Respiração consciente. Isso faz em 3 minutos, em 5 ou mais tempo. Vamos começar aos poucos. Nós não damos atenção à nossa respiração. E é assim, não damos, é super importante. Ajudou-me a curar, literalmente. Também fez parte do processo. Hoje está grata, já o disse. Não, sou super grata. À vida e também aos dadores de sangue. Aos dadores de sangue tem um papel super importante. E gostaria de passar aqui uma mensagem. Vamos acabar. Mesmo para então terminar. Nada, seja dadores ou todos nós que nada do que nós fazemos é em vão e não somos mais um. Todos têm o seu papel, todos somos importantes, todos somos especiais e únicos. E o nosso contributo, seja através de gestos de amor que venham daqui, genuínos, seja através de dadores de sangue, são claramente importantes. Fátima, Fernando, muito obrigado. Muito Obrigada obrigado também. Eu deixava só um agradecimento aos meus amigos, Com certeza. aos meus colegas que foram bombeiros, que foram excepcionais. Chama-se isso amor. Amor seu para eles e deles para si. Eu agradeço a todas as pessoas que estão na minha estivemos vida a falar também. de amor. Estivemos a falar de sangue enquanto sinónimo de vida. Muito obrigado à Fátima, Obrigada. Fernando, e um beijinho à Beatriz. Muito obrigado também à Beatriz. Olá!